A CPI da Covid-19 aprovou agora à tarde a convocação de Ana Cristina Siqueira Vale, mais conhecida como ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Cristina é mãe do filho mais novo do chefe do Executivo Federal, Jair Renan, e aparece em troca de mensagens com Marconi Albernaz de Faria, lobista da Precisa Medicamentos, que depõe na tarde de hoje. Faria foi um dos alvos da Operação Hospedeiro, deflagrada pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério Público Federal e também pela Polícia Federal, e teve seu aparelho telefônico apreendido. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, reafirmou que vai propor no relatório final da comissão mudanças na lei do impeachment. A intenção, segundo o senador, é de que os argumentos levantados na investigação possam provocar a abertura do processo na Câmara dos Deputados. No entanto, a alteração dependerá de aprovação do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem atualmente ao menos 131 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar a discutir, então? Vamos para os Estados Unidos falar um pouquinho com o Consta. Consta, como é que você viu essa convocação aí da ex-mulher do Bolsonaro e também essas alterações propostas pelo senador Renan Calheiros na lei do impeachment? Paulo, tudo isso faz parte do mesmo conjunto da obra, que é uma ópera bufa, né? E uma CPI circense, presidida por Omar Aziz, que a justiça alega que desviou quase 300 milhões de reais, tem família toda investigada, já teve gente presa, e o Renan Calheiros, que dispensa apresentações. Isso é mais um pedaço dessa CPI, né, que vai tentando constranger o presidente, usar como palanque para o gabinete paralelo do lulismo, e porque não encontrou nada de material até aqui, né? Vamos lembrar que essa CPI já falou de cloroquina como se fosse crime, ter defendido cloroquina, já falou de gabinete paralelo, já falou de um monte de coisas, né? Levou impostores lá para falar em nome da ciência, só não conseguiu mesmo falar de corrupção. Quando chegou nesse momento, blindou a turma do Covidão, porque ali eram os seus aliados, né? Então, é tudo isso uma coisa lamentável, uma mancha no currículo do Congresso, que já não é dos melhores currículos, e, vale notar, da imprensa, Paulo. Para mim, o grande perdedor nessa história toda vai ser a mídia, porque a imprensa, por alguma questão aí de aversão ao Bolsonaro e tudo, ela acabou achando que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E acabou achando também que os seus, abre aspas, nobres fins justificavam quaisquer meios. E aí empoderou alguém como Renan Calheiros. Começou a levar a sério essa figura, né? E agora está aí, propondo mudança do impeachment, querendo usar a CPI claramente como um instrumento para abater Jair Bolsonaro, constrangendo com a ex-mulher lá, quer dizer, um negócio... queria chamar também a advogada do presidente sem base em nada, base em fumaça, né? Então, tudo isso é muito lamentável, mas é mais do que lamentável, é perigoso, porque abre um precedente, e é o que eu venho alertando aos meus pares na mídia desde muito tempo, né? Cuidado, porque isso tem efeito bumerangue, a turma começa a passar pano para arbítrio, para abuso, para Renan Calheiros fazendo esse show, esse espetáculo medonho, e esquece que amanhã isso aí continua e vai se voltar contra qualquer um. Então, é o derretimento de instituições muito importantes no Brasil, como o próprio Congresso e uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, Serrão, o que se discute na CPI são essas mensagens eletrônicas extraídas de um determinado aparelho celular, que estão em posse, inclusive, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que dizem que, a pedido do lobista, o Marconi Faria, que nós relatamos aqui, a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, teria entrado em contato com o Palácio do Planalto para exercer uma certa influência na escolha, no processo de escolha do Defensor Público Geral Federal, que era ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República, e o secretário-geral na época era Jorge Oliveira, hoje ministro do TCU. Como é que você vê essa influência? A história está muito bem construída na narrativa dessa CPI. Então, que a CPI coloque isso no relatório final e avalie, bote para apreciação depois do Poder Judiciário do Ministério Público Federal. A gente aqui tem que aguardar isso com muita atenção e muita calma. Até agora, essa comissão de perseguição e inquisição só produziu factoides
com um relatório que já nasceu pronto para prejudicar, desmoralizar ou tentar desenhar argumentos para o impeachment de Jair Bolsonaro. Só que até o momento não encontrou nenhuma prova objetiva de corrupção do presidente da República em nenhuma operação de combate ao Covid. Ou seja, ela nasceu para tratar de questões relativas ao Covid, mas não cumpriu essa missão. Por exemplo, uma falha que vai ser apontada no relatório alternativo dos senadores de oposição é que essa CPI não quis investigar os crimes cometidos por governadores e prefeitos, que sim, 77 deles, com inquéritos sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República, usaram o dinheiro federal de maneira indevida, ilegal, provavelmente fraudada, para picaretagens, em vez de combater a doença gravíssima que matou mais de 500 mil brasileiros. Então, de Covid ou por Covid. Então, essa questão, não vou entrar nessa polêmica. Morreu e também está morrendo aí a capacidade de punir bandidos no Brasil. Então, esse é um ponto lamentável. Então, essa CPI, ela já nasceu desmoralizada e vai terminar desmoralizada. Sobre a grande proposta de Renan Calheiros de alterar a legislação sobre o impeachment, isso aí é um ponto que pode ser discutido, sim, porque a gente tem que ter no Brasil clareza de como você apresenta uma denúncia e essa denúncia tem que ser avaliada pelo Parlamento, seja pela Câmara, seja pelo Senado. E isso não vem acontecendo. Tem denúncias corretas e denúncias que são indevidas, mas nada está sendo debatido pelo plenário. Então, essa regra seria bom que ela mudasse. Agora, o Brasil tinha que ter um instrumento em que você pudesse avaliar se aquele tipo de denúncia realmente merece ser avaliada pela instância designada para isso. E nós não temos. Outra falha estrutural desse nosso sistema cleptocrático tupiniquim. Deixa eu conversar com o Piperno. Produção, coloca o Piperno aqui no telão para a gente. Piperno, você acha que é válida essa convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro? E como é que você vê essa fala do senador Renan Calheiros em relação a mudanças nos prazos de análise dos pedidos de impeachment? Olha, o senador Renan Calheiros, ele obviamente não é uma vestal, ele não vai ser concorrente ao troféu Madre Teresa. De qualquer forma, também é uma velha tática de tentar desqualificar os personagens para para tentar enterrar o trabalho que está sendo feito. A CPI, embora tenha cometido excesso, e o senador Renan Calheiros foi responsável por alguns deles, a CPI, por exemplo, ela apresentou ao Brasil uma gama de personagens aí do arco da velha. Por exemplo, reverendo Hamilton Gomes da Silva, da Secretaria Nacional de Assuntos Comunitários, seja lá o que isso signifique, que chegou lá, ele foi convocado porque, afinal de contas, ele era tido como um intermediário junto ao Ministério da Saúde para tentar intermediar contratos aí de vendas de vacinas, e aí ele chegou lá e falou assim, de cara, eu errei, desculpa, tenho culpa sim, e chorou na CPI. Aí, outro dia, foi lá, por exemplo, um motoboy que acabou manuseando aí cerca de 4 milhões de reais que passaram pelas contas dele, saía com mochila de dinheiro para cá, para lá, frequentava o Ministério da Saúde toda hora. Imagino que eu fico pensando, por exemplo, nesse pessoal, os motoboys aí do iFood, do Rappi, que suam a camisa para ganhar os trocados, enquanto esse rapaz acabou, então, fazendo circular 4 milhões de reais. Coisa que a CPI também acabou descobrindo. Fora o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que depois acabou sendo suspenso e posteriormente cancelado. Ontem, o seu Marcos Tolentino, por exemplo, ele enrolou, falou, negou que era dono de tudo e tal, e inclusive mostraram até a foto de uma casa que ele tem em Macapá, uma casa coberta por mato, não é? Uma coisa assim realmente deprimente e muito estranha para um homem, né, de tantas posses e que se auto-intitula dono de tantas empresas. E aí surgem também, então,
por conta desse celular que foi pego, mensagens trocadas aí com a ex-mulher do presidente. Ex-mulher, por sinal, que mora numa mansão de 1.000 metros quadrados, de aluguel muito caro, ela sendo uma modesta funcionária de uma deputada, ganhando R$6.000 por mês. Então, a despeito dos exageros, excessos, da teatralidade aí do senador Renan Calheiros, obviamente um político que é candidato toda hora, que tem aí, né, uma longa ficha, não dá para deixar de investigar. Quanto a essa proposta estapafúrdia de tirar do presidente da Câmara o poder de avaliar os processos de impeachment, eu acho isso mais um momento em que alguém joga para a torcida e que não vai ser levado a sério e não vai ter vida longa. Bruna, você concorda com o Piperno? Nesse caso do impeachment, eu acho que ele tem razão, porque evidentemente o Renan faz isso muito mais para agradar, né, aqueles que, como o Constantino falou muito bem, estão dando bola para ele, tratando ele como alguém sério, né? O Renan Calheiros, considerando tudo o que ele fez contra o Brasil, ele não merece respeito, né? Eu acho que quando você trata com lisura, com gentileza, uma pessoa que se comportou de maneira a prejudicar a vida de milhares, milhões de brasileiros, você se rebaixa. Você rebaixa o nível de exigência moral. Quando uma figura pública que tem o poder de melhorar a vida de brasileiros faz o contrário e ela é respeitada, eu já desconfio, né, da capacidade moral da pessoa que trata com tanta lisura. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais rigoroso para que a classe política no Brasil entenda que as pessoas estão observando e sabem muito bem diferenciar quem é digno de respeito daquele que não é digno de respeito. Que pessoas que agem mal sistematicamente, como Renan Calheiros, não são dignas de respeito, ponto final, né? Agora, de fato, ele está jogando para a torcida e é muito provável que não seja levado a sério. Quanto a essa convocação da ex-mulher do Jair Bolsonaro, é incrível como o poder torna as pessoas atraentes, né? Eu acho que todas as pessoas que têm qualquer vínculo com o Bolsonaro hoje no Brasil devem ser o tempo todo assediadas por todo tipo de lobista, pessoas com interesse. Imagina a quantidade de gente que pede emprego para eles, porque é algo próprio do Brasil, as pessoas quererem se fazer, para usar a expressão popular, fazendo amizades com poderosos, né? Então não é algo para se impressionar que alguém tenha ido ali tentar conseguir alguma coisa com o Planalto por meio de um contato com a ex-mulher do presidente. Contudo, o que a CPI deve apurar é se de fato essa pessoa obteve alguma coisa. Da mesma maneira que pouco importa o quão ridículos ou o quão absurdos sejam os personagens que apareceram na CPI. A pergunta que eu me faço é: qual crime por eles cometido foi, digamos assim, encomendado pelo presidente da República para justificar um pedido de impeachment? Porque até agora isso ninguém conseguiu provar. Então, pouco importa a característica das figuras que passaram ali pela CPI, se crime, de fato, de responsabilidade não foi até agora indicado e demonstrado.